pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje já é sexta-feira de novo. Essa semana foi um pouco mais curta, porque nós tivemos um feriado na segunda-feira, dia 7, né? Então, hoje já é dia 11. Ontem era dia 10, tinha atividade de projetos, né, de informática. Dia 10, então ontem haviam passado uma dezena de dias do mês de setembro, né? Hoje já passaram 11, né? E amanhã, sábado, dia 12, será uma dúzia de dias, lembram? 10 é uma dezena e 12 é uma dúzia. Então, hoje é dia 11, que é 10 mais 1, do mês de setembro de 2020, o ano, e hoje é sexta-feira. Pessoal, olha só o que a prof tem para mostrar para vocês, o que eu tenho aqui. Lembram desse livro? Olha só, o livro da Fantástica Máquina dos Bichos, da Ruth Rocha. E também eu tenho esse livro, vocês lembram, né? Que conta a história dos dois grandes amigos, né? O Zé Mico e o Pancinha, que são grandes amigos, filhos do macacote e do porco pança, né? Olha só, estou com os dois livros aqui, gente. Por quê? Porque estes livros estavam na casa de alguns colegas e que trouxeram eles de volta na terça-feira, quando a gente fez então a entrega de materiais que vocês levaram na terça-feira. Então, a máquina dos bichos estava com o colega Fernando, que a prof tinha entregue já há mais tempo, né? E o macacote, o porco pança, estava com o colega Matheus. Eles estavam com esses livros em casa. Olha que legal, né? Então, na próxima, a prof vai enviar esses também para outras crianças, tá? A prof vai entregando para vocês, assim como a prof entregou vários também na terça, né? Bom, lembrando um pouquinho da história da máquina, da fantástica máquina, eu vi que essas máquinas de vocês aí em casa trabalharam bastante e criaram uns animais muito malucos, com uns nomes muito difíceis, que a prof até teve dificuldade de pronunciar alguns, não é? A prof foi falando, dando retorno para vocês no privado, e alguns a prof tinha até dificuldade de falar, de tão difíceis que eram esses nomes desses bichos malucos que vocês criaram. Mas eu gostei bastante, tá? Ficaram muito criativos, que legal mesmo. Bom, então hoje nós vamos ainda continuar assim falando um pouquinho de bichos, tá? Mas não assim de criar bichos. A nossa ideia hoje é de pensar um pouco naquilo que a gente conversou semana passada, né? Os nossos animais de estimação, que a gente então, pelo que a gente descobriu, todos vocês têm animaizinhos de estimação, todo mundo tem ao menos um, né? E eu também conversei com algumas crianças, assim, alguns colegas que me disseram que gostariam de ter mais de um, né? E então, a prof pensou pra gente criar um animalzinho esse final de semana, hoje no final de semana. Criar um bichinho com materiais de sucata. Usar materiais assim, tipo caixinhas, tampinhas, palitos, canudos. Vocês podem usar materiais de sucata, assim, o que vocês tiverem em casa, tá? A prof até enviou para casa no kit as tintas de vocês. Talvez dê para aproveitar alguma coisa, alguma cor, né? E a prof também já tinha enviado uma outra vez uns restinhos de cola colorida que a prof tinha lá na sala. São colas mais velhas já.
que foram ficando, né, ao longo de anos, e a prof enviou para casa para vocês também poderem aproveitar. Vocês podem usar essas colas, a prof já queria ter falado há mais tempo, mas eu acabei esquecendo. Vocês podem utilizar essas colas para fazer trabalhinhos em casa, tá? Não tem problema. Podem também utilizar essa cola para fazer agora, o trabalhinho que vocês quiserem, então, se quiserem utilizar, tá? Mas que bichinho vocês vão criar com materiais de sucata? A prof pensou em duas ideias. Uma delas seria pensando, eu tenho um bichinho de estimação, eu tenho um cachorro, mas eu gostaria de ter um gato também. Então, eu poderia criar aquele bichinho que eu gostaria de ter, que eu não tenho e eu gostaria de ter. Tá? Seria uma possibilidade. Ou vocês podem pensar assim, eu acho tão fofinho o gatinho. O gatinho é um bichinho tão fofinho. Eu até gostaria de ser um gatinho também, de tão fofinho que ele é. Ele dorme bastante, ele tá sempre se espreguiçando pra lá e pra cá, eu também gosto de dormir. Eu gostaria de ser um gatinho. Então, poderia criar o bichinho que vocês gostariam de ser, o bichinho que vocês gostam muito. Um gatinho, sei lá, uma ideia, tá? Vocês podem pensar o que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem. Ou ainda, poderiam, agora que a prof teve mais uma ideia, ou ainda vocês poderiam criar com os materiais de sucata um dos bichos que a máquina maluca de vocês criou em casa, tá? Por exemplo, o gifante, né? Que é a girafa com elefante. Então, querem criar esse bicho que a máquina de vocês fabricou, digamos, né? Então, vocês têm no papel, mas vocês poderiam reproduzir, fazer esse bichinho com materiais de sucata. Então, fica a critério de vocês, tá? A prof deu 3 opções. Criar um animalzinho de estimação que vocês gostariam de ter e que vocês não têm. Ou criar um bichinho que vocês acham muito fofinho, que vocês se identificam muito. Um gatinho, um animalzinho tão fofinho, eu gostaria de ser um gatinho, por isso que eu tenho um gatinho de estimação, tá? Ou ainda criar aquele animal, um deles, né? Praticamente todos criaram 2, né? Criar, então, com os materiais de sucata, o animalzinho que vocês, que a fábrica, que a máquina, a fábrica não, a máquina criou, a máquina de vocês na casa de vocês criou, tá? Então, tem essas opções. Depois de pronto, vocês vão, então, nós vamos fazer tipo uma exposição, tá? Se a gente estivesse na escola, vocês todos iam deixar os seus bichinhos criados num espaço para que todo mundo da escola, por exemplo, pudesse vir olhar, ver os nossos bichinhos. Se a gente estivesse na escola, a gente faria dessa forma, a gente colocaria em cima de mesinhas e todo mundo, nós convidaríamos todo mundo para vir olhar os bichos. Como a gente não está na escola, nós vamos fazer uma exposição virtual, vamos expor aqui no grupo, né? Como a gente sempre vem fazendo, para poder compartilhar com os outros aquilo que a gente faz, porque a prof propõe tanta coisa diferente, né? Umas coisas que são legais, que são bacanas, que a gente precisa mostrar para o colega, compartilhar com o colega, para a gente também poder ver as ideias deles, né? Não só ficar com as nossas ideias, tá? A gente pode ver como o colega pensou, como ele criou. Então, nós vamos fazer uma exposição no final de semana. Então, vocês vão ter o sábado e o domingo para expor, né? Compartilhar com a gente no grupo, através de uma foto. E vocês podem, junto com a foto, podem colocar um áudio explicando que bichinho vocês criaram. Se é aquele da máquina maluca, se é o bichinho de estimação que vocês gostariam de ter, ou se é aquele que vocês têm, tá? Então, vocês explicam para nós o que vocês criaram. Certo? Então, vamos aguardar no final de semana para ver as fotinhos de todos os trabalhos de toda a turma.
para a gente poder apreciar, para a gente poder olhar as ideias e ver como os colegas criaram e pensaram o seu trabalho. Bom, gente, então essa é a primeira tarefa e a segunda eu explico no próximo vídeo, tá? Até o próximo!